volta com mais um jornal genital criado pelo professor Erickson durante o EAD de Biologia. E nessa noite iremos abordar temas que estão relacionados ao órgão genital, que tem como sua funcionalidade e características. Tem uma fase que é a adolescência, que ocorrem muitas mudanças na puberdade. E então, pouco se fala sobre essas mudanças comportamentais que tem durante essa adolescência. E, por um lado, tem uma mudança notável física, mas também tem as comportamentais que envolvem as emoções e o que o adolescente está sentindo. E uma desses sentimentos são o amor, que vem com os relacionamentos que acontecem durante essa fase. Além dos sistemas genitais que iremos falar essa noite, também vamos falar sobre a sexualidade humana. Isso envolve algumas atitudes relacionadas ao nosso bem-estar. Agora eu passo a palavra para a nossa segunda apresentadora, Marina. Boa noite. Boa noite. Hoje eu vou falar um pouco sobre a anatomia do sistema genital masculino e feminino. Bom, primeiramente, ambos são constituídos por órgãos internos e externos. Nas mulheres, os órgãos externos formam o pudendo feminino. São eles os lábios vaginais, o clitóris e o introito vaginal. Já internamente, temos as gônadas femininas, que são os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. E nos homens, a repórter Maria Gabriela vai especificar um pouco mais depois. Bom, para começarmos falando sobre o sistema genital feminino, temos que deixar claro que o modo adequado de chamar é pudendo feminino, e não vagina, como todos costumam chamar. Como mencionado, fazendo parte desse sistema e do pudendo feminino, estão os lábios vaginais, divididos entre maiores, que são os que protegem os demais órgãos, e os menores, que são os que protegem o introito vaginal, que é a entrada da vagina. A vagina é o canal que comunica os órgãos internos e externos. Ela se localiza entre a bexiga urinária e o reto. Na porção externa da genitália feminina são encontrados o clitóris e o orifício da uretra, que elimina a urina. O clitóris é um pequeno órgão homólogo ao pênis, ou seja, ele é capaz de se encher de sangue e se tornar erétil. As glândulas de Bartholin são duas glândulas que estão também internamente na vagina e são responsáveis pela produção e eliminação da secreção lubrificante. A vagina cumpre papéis fundamentais, como a realização do ato sexual, a eliminação da menstruação e a atuação na concepção e como via de parto. A porção mais profunda da vagina é o colo do útero, e o útero é o órgão que se encontra dorsalmente comprimido nas mulheres que não estão grávidas. As suas paredes são formadas por 3 camadas, que é o perimétrio, que é a mais externa, o miométrio, que é formada por nervos, vasos sanguíneos e vasos linfáticos, e o endométrio, que é a parte mais interna. Essa camada mais interna, que é o endométrio, se modifica durante o ciclo menstrual e ele faz a descamação das células que compõem mais a ruptura dos vasos sanguíneos locais, que são eliminados durante a menstruação. Por fim, no interior da cavidade abdominal, são encontrados os ovários, cuja a comunicação com o útero se dá por meio das tubas uterinas. Os ovários são os órgãos responsáveis pela produção, o abrigo, a liberação mensal de gametas femininos. As tubas uterinas, por sua vez, têm o papel de permitir a chegada do espermatozoide até o terço final, de modo a encontrar o gameta feminino recém-liberado nos ovários. Caso haja fecundação, o embrião recém-formado será conduzido pelas células ciliadas
encontrados no interior das tubas uterinas e vai até o útero, onde deve se implantar e completar o seu desenvolvimento. Bom, sobre o sistema genital feminino é isso. Agora eu vou deixar com a repórter Maria Gabriela para falar um pouco sobre o sistema genital masculino. Boa noite. Repórter Marina, hoje eu vou falar sobre o sistema genital masculino. Ele é responsável por produzir gametas masculinas e o hormônio testosterona. Ele possui os órgãos internos e os órgãos externos. Os externos são o pênis e o saco escrotal. O saco escrotal é responsável por armazenar os testículos e ele tem 2 graus a menos do que o restante do corpo. O pênis possui um tecido erétil e ele se enche de sangue para a ereção no momento da relação sexual e é responsável pela cópula. Internos são testículos, epidídimo, ducto deferente, ejaculatório e uretra, e as glândulas acessórias. Os testículos eles são responsáveis pela produção dos gametas masculinos, que são os espermatozoides, e eles são produzidos em uns tubos seminíferos e também produzem a testosterona. E o homem ele apresenta 2 testículos. O epidídimo é o local logo acima dos testículos, onde os espermatozoides completam sua maturação, e o relatório é um vaso que parte de cada epidídimo e encontra na vesícula seminal, formando os ductos ejaculatórios, os quais se abrem na uretra. A uretra ela percorre o pênis e é comum ao sistema excretor e reprodutor. Isso significa que pela uretra passa o sêmen e a urina. Nas glândulas acessórias tem as vesículas seminais, que elas formam cerca de 60% do sêmen. Essa secreção ela destaca-se pela presença de frutose, que garante energia aos espermatozoides. Uma secreção rica em enzimas e anticoagulantes de citrato, que ela é nutriente para os espermatozoides. E as glândulas bulbouretrais produzem uma secreção que limpa a uretra antes da ejaculação. Olá, meu nome é Lívia e agora nesse momento do Jornal Genital nós vamos falar sobre o controle nervoso e o controle endócrino sobre o sistema genital. Mas como uma forma de introdução, é importante saber que o sistema nervoso e o sistema endócrino, eles são de maneira conjunta responsáveis por controlar os demais sistemas do nosso organismo. O controle nervoso ele é feito por meio do hipotálamo, que é uma região do cérebro, e o controle endócrino é por meio de uma glândula, que é a principal glândula endócrina, que é denominada hipófise. Mas agora, em relação ao sistema genital, o controle nervoso ele é feito por meio dos nervos da divisão visceral ou autônoma do sistema nervoso, que é dividido em simpático e parasimpático. O simpático ele é responsável pelas contrações e ejaculação da musculatura vaginal, e o parasimpático é responsável pela ereção dos órgãos genitais. Então, a puberdade ela é definida como um período em que as funções endócrinas e gametogênicas das gônadas elas estão tão desenvolvidas que permitem a reprodução. O início da puberdade ele é dado pelo sistema nervoso, porque é ele quem vai controlar a liberação e secreção de hormônios através da hipófise. E isso, como os hormônios são mensageiros químicos, vai fazer com que regulem as funções do corpo. A idade para que se inicie a puberdade ela é variável, mas como idade padrão é definida de 14 anos para os meninos e 12 anos para as meninas. Esse é um período quando as gônadas dos sexos elas ficam inativas, elas ficam em repouso até que elas sejam ativadas pelas gônadas hipofisárias, que vão conduzir para a maturação, para a finalização do sistema reprodutor dos indivíduos. Então, a adolescência é esse período que vai ocorrer o crescimento e maturação do organismo. E agora, o que são as gônadas que são tão participativas no sistema reprodutor?
As gônadas, elas são os órgãos responsáveis pela produção dos gametas feminino e masculino. Os ovários e os testículos, eles também são responsáveis pela produção de hormônios sexuais que vão atuar no ciclo reprodutivo, vão trazer as características, os comportamentos sexuais. As gônadas, elas são estimuladas pelos hormônios hipofisários, que é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. E eles vão ser produzidos por homens e mulheres durante o período da puberdade. Então, agora falando sobre o sistema reprodutor dos homens. Os testículos das crianças, eles permanecem inativos até que sejam ativados no período da puberdade, entre 10 e 14 anos, pelos hormônios gonadotróficos da hipófise. Então, o sistema nervoso central, ele vai atuar nesse processo por meio do hipotálamo, que vai ser responsável por liberar o hormônio liberador de gonadotrofinas. Esse hormônio, ele vai estimular as hipófises a liberarem durante a puberdade o LH e o FSH. O FSH, ele vai atuar nos testículos, mais especificamente nos túbulos seminíferos, que ficam no seu interior e possuem células germinativas indiferenciadas, que vão atuar nas oites. Além dele, é também liberado o hormônio LH, que ele vai atingir os testículos e estimular a secreção, a produção de testosterona. O testosterona, ele é um hormônio que é produzido nos testículos e ele vai fazer com que haja o crescimento deles, além de estimular o desenvolvimento das características secundárias do homem, que são crescimento de pelo na face, engrossamento da voz, crescimento do pênis, pelagem pubiana, enfim. E isso vai fazer com que também haja um desenvolvimento do instinto sexual dos homens, além da manutenção genitália. Então, agora vamos falar do sistema genital, especificamente das mulheres. Então, antes mesmo delas nascerem, elas produzem muitos ovócitos. Só que eles não chegam no seu estágio de produção completo, porque eles param a sua produção no final do seu estágio de desenvolvimento. Então, eles vão ser armazenados nos ovários das mulheres, no direito e no esquerdo. Então, lá no processo, no início da puberdade, as mulheres elas vão iniciar a liberação dos hormônios gonadotróficos, porque antes disso nem tem muita liberação deles, que são o LH e o FSH. O que vai atuar primeiramente com maior intensidade é o FSH. O FSH ele atua primeiro porque ele é responsável por iniciar a vida sexual da mulher em crescimento. Depois dele vai se atuar com maior intensidade o LH, que vai auxiliar no controle sexual da menina no quesito da menstruação. Então, todo mês vai ser liberado um ovócito na tuba uterina da mulher para que ocorra a fecundação com algum espermatozoide que tiver ali, que eles vai ocorrer a fecundação, daí vai se formar um embrião que vai se desenvolver em um zigoto que vai se fixar no endométrio, que é o nome dado para parede interna do útero. Então, para que ocorra isso, daí ele vai se desenvolver. Só que, para se desenvolver, precisa que ocorra um engrossamento da parede do útero para aguentar isso. Então, ele vai ficar mais espesso todo mês. Mas não é sempre que ocorre essa fecundação com espermatozoide. Por isso, vai ocorrer o escamamento desse endométrio e gerar a menstruação que ocorre todo mês, porque todo mês a mulher se prepara para engravidar, mas não é sempre que ocorre.
Agora falando sobre o ciclo menstrual. O ciclo menstrual ele é o período que vai do primeiro dia de menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação. Ele ocorre em média de 28 dias. Ele ocorre todos os meses a partir do período de puberdade da mulher. E ele é uma tentativa da hipófise de preparar a mulher, o organismo, caso haja a fecundação e desenvolvimento da gravidez. Então, todo mês a mulher se prepara para uma possível gravidez. Então, a menstruação ela dura de 3 a 7 dias, que é quando há o descamamento do endométrio, caso não haja a fecundação. Analisando o gráfico de ciclo uterino, ele mostra o que ocorre com o endométrio, né, que é a camada interna do útero, nesse caso de menstruação. No primeiro dia do ciclo, que também é o primeiro dia de menstruação, que dura de 3 a 7 dias, ocorre a descamação do endométrio, porque nenhum embrião se fixou nele. Por isso, a sua camada vai ficar mais fina. Essa é a denominada de fase folicular. Já considerando um ciclo de 28 dias, no seu 14º dia, que é bem na metade, inicia o espessamento do endométrio para preparar o organismo para receber um embrião, que é denominado de fase lútea. Mas daí, se nenhum embrião se fixar nele, vai ocorrer a descamação e iniciar um novo ciclo menstrual. Mas agora explicando como que ocorre especificamente o ciclo da menstruação. No início do ciclo vai ocorrer uma maior liberação do hormônio FSH pela hipófise. Esse hormônio ele vai agir sobre os ovários para amadurecer o folículo ovariano. O folículo ovariano ele é o gameta feminino, né, que é o ovócito em que está envolvido. Então, com a ação desse hormônio sobre ele, ele vai começar a crescer. E crescido já esse folículo ovariano, ele vai produzir e secretar o estrógeno, que é um hormônio ovariano que age no útero e vai haver o seu espessamento, seu engrossamento no endométrio. Essa maior concentração de estrógeno na corrente sanguínea, ela causa proliferação celular dos vasos sanguíneos e das glândulas do endométrio, por isso que ele acaba ficando mais espesso todo mês. Considerando um ciclo de 28 dias, que é o mais comum, no 14º dia, no seu meio, ele é considerado o dia fértil da mulher. Havendo uma concentração de estrógeno no sangue que vai estimular a secreção de LH, quando o folículo ovariano ele já está desenvolvido. Esse LH ele vai fazer o fenômeno denominado de ovulação, que é o seguinte: o folículo ovariano ele tem uma camadinha que está envolvida no ovócito secundário. Daí vai haver o rompimento do folículo, o ovócito secundário ele vai ser liberado, ele vai se desprender do útero e vai para a tuba uterina esperar um espermatozoide para ocorrer a fecundação. E essa capinha que fica, ela vai formar com o LH o corpo amarelo ou corpo lúteo, que produz e libera estrógeno e progesterona. Então, o endométrio ele vai ficar espesso e apto para receber o embrião. Caso ocorra a fecundação do ovócito secundário, que está lá na tuba uterina, com um espermatozoide, né, formando o embrião, o corpo lúteo ele vai ser mantido até o 3º mês de gestação, porque ele quer deixar o
o útero com condições adequadas para ocorrer o desenvolvimento da gravidez corretamente, que tem que manter fortalecido o local para o embrião se desenvolver. Isso ocorre nessa manutenção do corpo lúteo por conta do hormônio gonadotrofina cariônica, que é produzido por tecidos embrionários e estimula a manutenção do corpo amarelo. Então, a partir do 3º mês, a placenta, que ela é um órgão materno, ela vai começar a produzir progesterona, que é mantido em níveis elevados durante toda a gravidez. Daí não precisa necessariamente mais do corpo amarelo. Mas e se não ocorrer a fecundação, nenhum embrião vai se fixar no endométrio. Por isso, o corpo amarelo ele se degenera e sem o corpo amarelo, né, que é quem produz o progesterona e o estrógeno, esses hormônios eles vão reduzir a sua quantidade no corpo que é liberada. E esses dois hormônios eles são responsáveis por regular a liberação de FSH e de LH no organismo. Então, como ocorre a redução desses hormônios, vai ocorrer o aumento de LH e FSH novamente no corpo pela hipófise e por isso vai iniciar um novo ciclo menstrual. O estrógeno, ele também é responsável pelo desenvolvimento das características secundárias da mulher, como em relação à pelagem, em relação à cintura das mulheres, que tem uma tendência em diminuir, enfim. Agora, uma leve pausinha para nossa propaganda, porque o nosso jornal ainda não acabou. Olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Como o anticoncepcional age, você só vai saber no nosso jornal, mas enquanto isso, garanto o nosso Noa Se Lasque pra você travar na beleza, mas o bebê não travar no seu útero. Então, brincadeiras à parte, pra explicar esse pensamento da menina que, né, não deu certo, né, quem será? Vou explicar aqui como que ocorre certinho pra você não pensar dessa maneira. É o seguinte, a pílula anticoncepcional, para evitar a gravidez, não pode ocorrer a ovulação. E a ovulação ela só ocorre com a liberação dos hormônios FSH e LH, porque eles vão amadurecer o folículo ovariano. Então, para que isso não ocorra, as pílulas elas contêm os hormônios ovarianos, que é o progesterona e o estrógeno. Daí vai manter esse nível hormonal alto de progesterona e de estrógeno, e com isso não vai haver uma liberação intensa do LH e do FSH, porque eles só são liberados quando há a redução desses hormônios ovarianos. Então, se ele sempre se manter alto, não vai liberar esse. E, por conseguinte, não vai amadurecer os folículos ovarianos e não vai ocorrer a ovulação. Por isso, mesmo com a presença de espermatozoide, não ocorre fecundação e não ocorre gravidez. E é isso, agora eu deixo vocês com a Alicia, nossa repórter. Olá, boa noite. Sem mais delongas, vou falar sobre a educação sexual nas escolas e no Brasil, que é um assunto muito complexo da gente distinguir sem ter um conhecimento. Bom, primeiramente eu vou começar falando do seu objetivo, que é proporcionar um conhecimento e esclarecer dúvidas sobre os temas relacionados à sexualidade. Bom, ele tem o intuito de conscientizar os jovens sobre os riscos e desejos que podem causar com a ideia da preferência sexual de cada indivíduo. Em função disso, nesse jornal, a gente vai utilizar o termo educação sexual para tratar especificamente de um programa adotado nas escolas. Bom, a Organização das Nações Unidas, mais conhecido como a ONU, ela considera a educação sexual relacionada a uma promoção de direitos das crianças e dos jovens e o direito que toda pessoa tem à saúde, educação, informação e à não discriminação.
E por essa razão, ela apoia a implementação de um currículo para a educação sexual em todas as escolas. Perante tudo isso, tem os defensores e os que se opõem sobre a ideia. E eu vou falar um pouco sobre eles. Então, os defensores da aplicação de programas de educação sexual nas escolas, eles entendem que os educadores das instituições de ensino, ele não deve só falar sobre o assunto, como também está inevitavelmente ligado ao tema. Então, eles argumentam que a escola deve tratar o assunto com uma naturalidade, porque cria hábito saudável e noção de cuidado com a saúde que incentiva desde a infância. Uma conversa sobre a educação sexual nem sempre acontece em casa, então é preciso passar o conhecimento não só dentro de casa, porque nem sempre os pais conseguem tomar a iniciativa de chegar a uma conversa sobre. E a sexualidade é uma parte da vida humana, é natural. Ao contrário disso, a visão de quem se opõe. Por outro lado, há quem defende a educação sexual, que não é um assunto apropriado para o ambiente de escola. E as pessoas acreditam que a sexualidade é um assunto da família, um assunto íntimo. E a escola exerce uma influência sobre a sexualidade do jovem, além da erotização infantil. Afinal, como que a gente vai aplicar a educação sexual nas escolas? Primeiramente, a conscientização dos riscos e o incentivo do preservativos e contraceptivos. Depois, trazendo informações científicas, apresentando serviços de saúde pública, proporciona informações relacionadas à saúde, como prevenção de DST, gravidez na adolescência, sem abordar tópicos como gênero, orientação sexual e consciência. Então, eu deixo aí um questionamento para vocês. O que vocês acham sobre o cenário da educação sexual no Brasil? Ele obtém ou não bons resultados? Fica aí uma resposta para o próximo Jornal Genital. Boa noite, até outro dia.